Eu estava pensando, o governo do Vargas é o varguismo, o governo do Perón é o peronismo. Então o governo do Putin, Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho. Não faz... Você está impossível. Ficou entusiasmado demais. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de documentários? Você sabe que o documentário ele é um recorte de uma realidade, mas sempre ressaltando que tem nitidamente uma visão, um posicionamento. E o de hoje é baseado, é focado na figura política de maior antagonismo no contexto atual do governo Vladimir Putin na Rússia. Mas afinal, o que é este governo e o que é este personagem do filme de hoje? Aí eu te convido para conferir agora comigo. Navalny, título original, e no Brasil do documentário de 2022 dirigido por Daniel Hoher. O filme conta a história de Alexei Navalny, advogado e líder do principal movimento político contra o presidente russo Vladimir Putin. Sua atuação se deu principalmente com vídeos em redes sociais que viralizaram além das fronteiras da Rússia, ganhando espaço também no mundo ocidental. No filme, acompanhamos algumas partes de sua vida a partir do ano de 2020, quando ele realizava um voo da Sibéria, no leste da Rússia, até Moscou, no oeste. Durante o voo, ele passa mal e o avião faz um desvio para um pouso de emergência para o seu atendimento médico. Neste período de internação, sua esposa, Yulia, reclama da falta de transparência por parte da equipe médica e, por conta de sua atividade política, há suspeitas de uma tentativa de envenenamento. E a comunidade internacional olha com atenção para a situação. A chanceler alemã Angela Merkel oferece tratamento médico em seu país, o que, após uma demora de alguns dias, é formalizado com a transferência de Navalny, ainda sob cuidados médicos, para o país no oeste europeu. Já na Alemanha, a equipe médica conclui que ele foi envenenado com Novichok, uma substância química de manuseio muito restrito, criada no período da Guerra Fria na União Soviética como uma arma química estratégica, pois é de difícil detecção, já que com o passar do tempo os indícios deste material não são detectáveis mais no organismo, além de ser chamado de substância binária, ou seja, produzida apenas a partir de dois tipos de substância, fazendo com que a sua criação por mãos humanas não seja dificultosa. A partir deste momento, acompanhamos então entrevistas com Alexei Navalny, familiares, e acompanhamos imagens que mostram sua atuação na Rússia, chamando a população para pressionar o governo, apresentando denúncias de corrupção, enquanto ele monta uma rede de informações para conseguir encontrar provas que mostrem que ele foi alvo de um crime político. Vladimir Putin é com certeza um dos líderes políticos mais conhecidos do mundo todo, e por muitas vezes ele esteve envolvido em rota de polêmicas por conta de suas práticas à frente do país, como citado no filme. Mas afinal, como podemos entender o seu governo e constatar, afinal, se ele é bom ou ruim enquanto figura estadista? Putin chegou ao poder na Rússia em 2000, sucedendo Boris Yeltsin, primeiro presidente da Rússia após o fim da União Soviética. A crise da União Soviética e o desmembramento do país você pode entender com mais detalhes no vídeo do canal sobre o filme O Sol Enganador. O governo Boris Yeltsin também merece melhor destaque, então fica o compromisso de produzir posteriormente um vídeo sobre ele. Mas resumidamente aqui, vamos caracterizar o governo Yeltsin como próximo das potências ocidentais, numa ação que cessava os atritos clássicos, principalmente com os Estados Unidos, uma crise emergente na região do Cáucaso, onde movimentos reivindicavam a independência em relação à Rússia, principalmente na Chechênia, com a expansão de ataques violentos que deixavam a região mais conflituosa. E uma grave crise econômica, que foi herdada da crise soviética, mas não parecia ter resultados positivos, pelo menos não num tempo considerado satisfatório. Desemprego, moeda desvalorizada e a imagem associada ao alcoolismo
viraram algumas marcas negativas que foram vinculadas a Yeltsin. Na eleição de 2000, assume Vladimir Putin, que tem em seu início de mandato algumas marcas bem visíveis que contrastavam com a do seu antecessor. Ações de intervenção militar violenta para abafar os movimentos emancipacionistas na Chechênia, a criação de um pilar econômico pautado no investimento em combustíveis fósseis, com petróleo e gás natural em expansão de extração para ganhar mercado principalmente na Europa, e, consequentemente, uma boa melhora no padrão financeiro geral do país em relação ao antecessor, criaram uma ótima imagem do líder entre a maior parte da população. Putin se aproxima nos anos 2000 de novos países emergentes, formando um grupo chamado de BRICS, com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, todos países que se posicionam no mercado global como novas alternativas, enquanto parcerias para os países, colocando-se em proporções diferentes em oposição às tradicionais potências ocidentais e ao Japão. Mas afinal, por que Putin, ou como ele, ganhou uma imagem positiva entre seu eleitorado? Em resumo, ele é associado com esta retomada de uma Rússia forte, de oposição ao Ocidente, de posicionamento firme e com restabelecimento de sua postura enquanto relevante no cenário internacional, atenuando efeitos de crise econômica que eram muito presentes nos anos 1990. E assim sendo, vendo o outro lado, por que Putin é tão criticado? Primeiramente, as acusações de ele promover um governo com uma democracia maquiada veio a partir de um ataque terrorista que aconteceu na escola de Beslan em 2004, quando o movimento checheno fez alunos da escola de reféns exigindo a desmilitarização da região e questionando a não concessão de independência para a Chechênia. Esta região do Cáucaso você pode conferir mais detalhes no vídeo sobre o filme 007, O Mundo Não É o Bastante. Este episódio da escola de Beslan deixou vítimas fatais, feridos e foi um choque para o mundo todo pela brutalidade da ação envolvendo crianças. Putin então baixa um decreto retirando a eleição para governadores, deixando estes cargos sob indicação feitas por ele mesmo, sob a alegação de que era a forma de ter certeza que a liderança local encabeçaria o combate ao terrorismo com suas devidas orientações e mão de ferro. A retomada destas eleições locais se deu em 2012, mas com muitas críticas feitas pelos seus opositores políticos, pois há regras para elegibilidade que passam pelo crivo da presidência e os candidatos precisam ter um percentual de aprovação dentre os parlamentares que já ocupam cargos. Ou seja, alguém que tem uma ampla rejeição entre os membros do atual governo encontrarão impossibilidade para esta aprovação e conseguir se configurar como candidato. Dentro deste cenário político, Putin é marcado por uma longeva carreira à frente da Rússia. O mandato presidencial russo era de 4 anos com direito a uma reeleição. Então Putin, que ganhou a eleição em ano 2000, foi reeleito em 2004. Em 2008, ele não poderia ser recandidato e indicou Dmitry Medvedev para o cargo, que ganha a eleição. Mas Putin é indicado por Medvedev para o cargo de primeiro-ministro da Rússia, sendo geopoliticamente considerado uma espécie de mandato tampão, mas que na verdade nunca deixou Putin de fora do cargo, nunca deixou ele longe da função do governo do país. Neste período, uma reforma constitucional ampliou o mandato de 4 para 6 anos. E em 2012, Putin se candidata e ganha novamente. Em 2018, momento em que a Rússia recebeu a Copa do Mundo e teve ampla visibilidade mundial, Putin se reelegeu e seria presidente até o ano de 2024. Mas você talvez tenha visto que em 2024, Vladimir Putin foi reeleito presidente da Rússia novamente até o ano de 2030. Mas usando esta premissa da Constituição, ele não poderia se recandidatar. Acontece que em 2020 houve uma reforma constitucional de vários pontos do país, realizada durante a pandemia. E de acordo com a burocracia apontada,
Como a reforma se deu agora, então é como se toda a administração pública da Rússia tivesse dado uma rebutada, continuando o mandato presidencial com o direito a apenas uma reeleição. Mas como se rebutou a Constituição, o Putin da nova legislatura russa está se candidatando pela primeira vez e, portanto, poderá ser recandidato em 2030, podendo atingir um total de 4 mandatos consecutivos, 6 no total e 7 se considerarmos o período Medvedev, supondo que ele ganhe e se mantenha até então, o ano de 2036. Porra, tudo isso? As polêmicas envolvendo seu governo envolvem ainda ações militares na Crimeia e no leste da Ucrânia, que até o momento do lançamento deste vídeo se mantém em guerra. Além de políticas homofóbicas que proíbem demonstrações homoafetivas em público. Putin tem desavenças com muitos empresários, alguns que saíram do país, acusando-o de promover um governo perseguidor e ditatorial, enquanto o governo diz que tratam-se de oligarcas que governavam ao lado de Yeltsin com influência na política em troca de favores financeiros para se acobertar corrupção e fraude fiscal. Se você quiser mais detalhes sobre a guerra Rússia e Ucrânia, confira depois o vídeo aqui no canal sobre o filme Winter on Fire. Se fôssemos falar de muitos detalhes esmiuçados, ficaríamos aqui um bom tempo, mas resumidamente, Putin é uma figura controversa, vista com extremos muito nítidos, de um homem que remodelou a posição política do país, colocando-o no cenário antagônico do Ocidente como nos tempos da Guerra Fria. Realocou a Rússia financeiramente no eixo do crescimento, mas que é acusado constantemente de autoritarismo, tocando o país com uma democracia pautada em um disfarce de calar a oposição política. Alexei Navalny morreu na prisão em 2024, quando cumpria pena de 19 anos, com detalhes que você conhece assistindo o final deste filme, em mais um episódio que chamou a atenção com alerta para a comunidade internacional. As causas apontadas são naturais, pelo menos até o momento do lançamento deste vídeo, mas com acusações de opositores e que se trata de um evento arquitetado pelo governo, para dar um cala-boca mais uma vez, em uma nova ação violenta, com outros históricos de pessoas que foram envenenadas, que morreram de formas misteriosas e que eram tradicionais e assumidos opositores do governo. Ixi, só de ouvir falar. Mas e aí? O que você acha? Você gostou do vídeo? Gostou do filme? Conhecia já? O que você acha do governo Vladimir Putin? Deixe seu comentário aqui embaixo. Confira aqui os outros vídeos que eu fui indicando que vão te ajudar a dar mais imagens, mais informações sobre esse cenário. Gostou? Dá o joinha, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau!